A misericórdia, louvado seja o Senhor por mais uma vez, estudo de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14. Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14. Podemos ler juntos esses 4 versículos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Nós te adoramos uma vez mais, Senhor, nessa noite, porque Tu és o Deus vivo. Tu és um Deus que tem um sangue superior. Ó, Senhor, é aquele que purifica as nossas consciências. Obrigado, Senhor, porque nessa nova aliança já não há mais barreiras, empecilhos entre nós e o Senhor. Nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Podemos entrar no Santo dos Santos, por conta que o Senhor obteve uma eterna redenção. Sabemos que o preço que o Senhor pagou foi muito alto, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, para valorizar esse preço com as nossas vidas, Senhor. Servindo uns aos outros, Te amando, Senhor, amando uns aos outros. Obrigado, Senhor, porque tudo aqui fala de Ti. Tudo nesse texto fala do Senhor. E tudo, de fato, diz a respeito de Ti. O Senhor é aquele que vai preencher todas as coisas. Já preenche hoje, Senhor, em nossas vidas. Contigo mesmo, Senhor. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós já vimos no estudo anterior, da semana passada, o grande trabalho que os sacerdotes faziam. De fato era um grande trabalho, né, irmão Marcelo? Na antiga aliança, era muito trabalho que os sacerdotes faziam. Porém, esse grande trabalho, ele era ineficaz no tocante à purificação de consciências. E além disso, ele não aperfeiçoava aquele que prestava culto. Era um serviço que não te melhorava, em outras palavras. Era uma ordenança da carne, feita na carne, e conforme o versículo 10, versículo anterior aqui de Hebreus 9, era um serviço baseado, fundamentado, não em coisas espirituais, mas em comidas, bebidas e abluções que passariam. Tem uma nota aqui do irmão John Nelson Darby, eu queria ler para os irmãos. Abre aspas. A antiga aliança era um remédio parcial com a declaração de que eles não podiam entrar na presença de Deus. Isso mantinha um testemunho de Deus, mas agora algo novo é apresentado. Não para remendar o antigo, que era antigo mesmo em seu caráter reparador. Mas agora vem a introdução de algo completamente novo, com uma nova natureza em Cristo. A justiça nunca foi revelada sob a lei. Deus suportou as coisas, mas não havia a declaração de justiça. A justiça de Deus foi revelada quando a expiação foi feita na cruz do Calvário. Fecha aspas.
Então, agora utilizando as palavras do irmão Marcelo, na semana passada, tudo aquilo lá era um rascunho. Era um rascunho. E o versículo 10, na sua última sentença, diz que esse rascunho foi imposto até o tempo oportuno de reforma. O Senhor Jesus disse explicitamente para a mulher samaritana, em João capítulo 4, quando seria esse tempo oportuno de reforma. Dentre várias outras citações, essa é uma delas. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou. Esse é o tempo oportuno da reforma. Irmãos, isso significa que tudo aquilo que antes era falho e incompleto seria corrigido e seria suprido. Época essa que já chegou por meio da vinda do verdadeiro sumo sacerdote. Esse não era Arão, esse era o Filho de Deus, Jesus. E é por isso que o versículo 11, que a gente acabou de ler, ele já começa também localizando, mais uma vez, e nos trazendo à tona quando foi o tempo oportuno da reforma. Quando foi? Versículo 11: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Quando, porém, veio Cristo. Irmãos, esse quando, do início do versículo, já estabelece o antes e o depois. A vinda de Cristo estabelece o ponto de ruptura entre o velho e o novo. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo, se encarnado, irmãos, nós ainda estaríamos hoje no rascunho, na antiga aliança. Graças a Deus pela vinda do nosso Senhor Jesus. E o texto de Hebreus ele continua e diz que Cristo veio como sumo sacerdote. Cristo ele não apenas veio, mas ele veio como sumo sacerdote. Irmãos, isso é importante porque localiza mais ainda precisamente o tempo da reforma. Qual o ponto específico da vida de Jesus é que ele começou esse sumo sacerdócio? Para entender isso, irmãos, nós precisamos fazer um paralelo, porque o autor de Hebreus ele faz paralelos o tempo inteiro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Na Antiga Aliança, antes de o sumo sacerdote Arão começasse a exercer o seu ofício de sumo sacerdote, o que acontecia? Antes dele começar a exercer o seu sumo sacerdócio, ele tinha de ser ungido com o óleo da unção. Ungido com o óleo da unção. Então, Arão foi ungido em uma consagração que durava 7 dias. E a partir do 8º dia era quando ele começava a exercer seu sumo sacerdócio. E aí depois, nessa cerimônia, os filhos de Arão também se apresentavam, porque eles também iriam servir no tabernáculo, como sacerdotes. E nessa cerimônia, os filhos de Arão também eram ungidos nessa cerimônia. Após Arão. Primeiro Arão era ungido, depois os filhos de Arão eram ungidos, antes de exercerem os seus ofícios. Irmãos, porém, havia uma diferença na unção dos filhos de Arão e na unção de Arão. Havia uma diferença. Sobre Arão, especificamente, o óleo era derramado aonde? Sobre a cabeça de Arão. E o Salmo 133 confirma isso. Conforme o Salmo 133, esse óleo era derramado sobre a cabeça de Arão, aí depois descia sobre as vestes e os demais membros de Arão. Só que sobre os filhos de Arão, quando nós olhamos nessa cerimônia do Antigo Testamento, o óleo da unção, ele não era derramado, ele era aspergido.
Irmãos, que detalhe interessante, sobre os filhos de Arão, não era apenas o óleo que era aspergido, sangue também era aspergido juntamente com o óleo. Irmãos, isso é uma figura maravilhosa, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi ungido. Arão era apenas uma figura do Senhor Jesus, né? O nosso Senhor Jesus, antes desse momento crucial da unção, ele viveu uma vida oculta em Deus. Durante 30 anos, irmãos, o Senhor sem aparições públicas, sem chamar atenção, uma vida sem status, uma vida sem seguidores, sendo obediente aos pais dele, sendo um trabalhador na carpintaria, suando para ganhar o pão de cada dia. Esse era o nosso Senhor, durante 30 anos, uma vida privada, uma vida discreta. E então, somente aos 30 anos, quando ele estava ali se apresentando para ser batizado por João Batista, o que acontece nesse batismo? A voz do Pai, lá dos céus, diz que ali estava o seu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E agora, irmãos, não somente o Pai estava nesse momento do batismo, mas preste atenção nisso. Não foi apenas a voz do Pai que estava presente no batismo de Jesus, mas o Espírito Santo, a qual o óleo da unção era apenas um símbolo, era apenas uma tipologia. O Espírito Santo também estava presente no batismo de Jesus. Esse Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea de pomba. Irmãos, eis aí a unção do ungido de Deus. Jesus, irmãos, ele não recebeu o rascunho, como Arão e seus filhos receberam. Jesus recebeu a verdadeira unção. Aquele óleo da unção que era derramado e aspergido era o rascunho. Jesus recebeu o Espírito Santo descendo sobre ele. A verdadeira unção estava sobre Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele não começou o seu ministério em favor das pessoas antes dessa unção, mas depois dessa unção. Embora o sangue de Jesus era conhecido antes da fundação do mundo, embora Jesus sempre estivesse eternamente apto ao sumo sacerdócio, no Salmo 110, muito tempo antes de Jesus se encarnar, já havia os dizeres do Pai, a gente já estudou isso em Hebreus, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre conforme a ordem de Melquisedeque. Ainda assim, irmãos, ainda assim, Jesus seguiu os protocolos divinos que Deus estabeleceu no universo. Jesus era alguém que seguia ordens. Jesus era um varão que andava conforme as regras. Jesus não era alguém que fazia as coisas por intermédio de atalhos. Jesus não fazia as coisas de maneira a fugir dos protocolos divinos. Jesus era fiel ao Pai. E qual era o protocolo divino? Sem unção não há serviço. Sem unção, sem serviço. Então, irmãos, Jesus em tudo, absolutamente tudo, foi obediente ao Pai. Jesus não foi sumo sacerdote antes do tempo designado. João Batista tentou até evitar batizar o Senhor, né? Dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Qual a resposta do Senhor Jesus para João Batista? Antes é necessário cumprir toda justiça. O Senhor Jesus seguiu os protocolos divinos. Se tinha alguém, irmãos, nesse universo que não precisava de batismo, quem era? Era ele. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Se tinha alguém que não precisava ler as Escrituras, era ele. Porque ele é a própria palavra de Deus encarnada.
Mas por diversas vezes nós vemos Jesus com as escrituras nas mãos. Com 12 anos ele já estava ali interrogando, arrazoando com os doutores da lei no templo. Esse é o nosso Senhor. Apesar de ser filho de Deus, ele se submetia às regras, por mais desagradáveis que essas regras pudessem ser. E uma dessas regras era que a unção precede o serviço. Então, irmãos, embora essa unção que habilitava para o serviço veio primeiramente sobre Jesus, o sumo sacerdote, o cabeça, só depois essa unção desce sobre os membros de Jesus. Da mesma forma como os filhos de Arão tinham óleo aspergido sobre eles com sangue, nós, crentes em Jesus, fomos todos batizados em um mesmo Espírito. É isso que o texto de Efésios diz. Todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. E o Senhor Jesus disse em João 16, convém-vos que eu vá, para que o Consolador venha para vós outros. Se eu não for, ele não vai vir. E então em Atos 2, havia 120 irmãos orando, a importância da oração. E então houve de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, apareceram entre eles distribuídas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, todo novo crente em Jesus, por ser parte de Jesus, membro do seu corpo, tem o óleo derramado sobre ele também, nos habilitando para o serviço. Não tem um crente em Jesus que não esteja habilitado para o serviço de sacerdócio em favor dos homens. Todos nós estamos habilitados. Mas, irmãos, não fomos nós que nos auto-habilitamos, mas Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Então, avançando no texto de Hebreus 9,11, Jesus ele é o sumo sacerdote do quê? Sumo sacerdote do quê? Dos bens já realizados, é o que está na Almeida Revista Atualizada. Mas será que essa tradução está mesmo correta, irmãos? Há outras traduções, como por exemplo a King James, que trazem a expressão Cristo como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir. A Almeida Revista Corrigida traz a expressão dos bens vindouros. Tem outra versão ainda que traz a expressão dos bens futuros. Tem algum irmão entre nós aqui que tem uma outra versão diferente? Acho que não deve ter. Mas, irmãos, de fato, qual que é a melhor tradução? A melhor tradução é bens vindouros ou bens futuros, devido ao caráter da Epístola aos Hebreus, que ela trata a salvação e a redenção de maneira completa, como algo futuro, incluindo corpo, alma e espírito. Então, não bens já realizados, porque se fosse bens já realizados, não haveria mais nenhum bem para chegar. Haveria uma lacuna a ser preenchida. E nós sabemos que há bens ainda a serem chegados, principalmente nos tempos futuros. Coisas que nós experimentamos hoje, em antegozo, em antecipação, ainda serão experimentadas em plenitude no futuro. Então, irmãos, a grande realidade, como nós já vimos, é que a plenitude da nova aliança e tudo que ela tem a oferecer será manifestado só no período do milênio. Só no período do milênio. O que nós, crentes em Jesus, desfrutamos da nova aliança hoje, irmãos, mais uma vez falando, é um antegozo, é uma antecipação. Nós provamos hoje algo futuro. Cristo é sumo sacerdote dos bens futuros, vindouros. Bens esses que experimentamos sim hoje, mas ainda não em plenitude.
Estas coisas que são os bens futuros não poderiam ser reveladas até que o verdadeiro sumo sacerdote viesse. Então, toda a antiga aliança ficou todo mundo aguardando com expectativa. Quando vai chegar? Quando vai chegar esses bens futuros? Então Jesus veio, trazendo com Ele mesmo, na pessoa dele, tudo. Por isso que Jesus tinha ousadia em falar que o reino dos céus já estava ali presente, porque o rei estava presente. Não existe um reino sem o rei. Então, quando Jesus estava presente, o reino também estava presente ali. Então, o verdadeiro sumo sacerdote chegou com o seu sacrifício perfeito. O Senhor Jesus vem na sua primeira vinda, ele anuncia os bens futuros que nós estamos falando, e irmãos, quem se une ao Senhor, quem se une a Ele, já participa hoje desses bens. Privilégio da igreja. Avançando no texto de Hebreus, a próxima expressão é mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, aqui o texto desses 2 versículos estão fazendo uma alusão oculta ao trajeto que o sumo sacerdote da antiga aliança fazia dentro do tabernáculo, desde o lado de fora, do átrio exterior, passando ali por todos aqueles utensílios, a bacia de bronze, depois ele entrava no santo lugar, aí ele via lá o candelabro, o altar de incenso, tudo, aí depois no Santo dos Santos. Da mesma forma, em comparação, Cristo como sumo sacerdote, após a sua ascensão, nosso Senhor morreu, ressuscitou e depois ascendeu aos céus, ele passou por todos os céus inferiores até chegar ao céu dos céus, a morada de Deus. Então, irmãos, a entrada de Cristo, ou melhor dizendo, o retorno de Cristo aos céus, se deve ao seu próprio sangue, aos seus próprios méritos. Ainda no versículo 11, há algumas comparações aqui, versículo 11 e 12, várias comparações de tabernáculos, primeiro ali que nós conseguimos enxergar, e essas comparações, além de explicar esses tabernáculos, qualificam eles. É a primeira comparação. Irmãos, o tabernáculo celestial é comparado com o tabernáculo de Moisés. O texto diz que o tabernáculo celestial é maior. Primeira coisa que o texto fala, o tabernáculo celestial é maior. Se ele é maior, o tabernáculo de Moisés é menor. O texto também diz que esse tabernáculo celestial é mais perfeito. Então o tabernáculo de Moisés é menos perfeito em relação a ele. O texto também diz que esse tabernáculo celestial não foi feito por mãos. Então isso significa que o tabernáculo de Moisés foi feito por mãos. Por fim, o tabernáculo celestial não é algo desta criação. O tabernáculo de Moisés é desta criação. Agora o versículo 12 vai trazer mais comparações. A gente já vai com as comparações dos tabernáculos. Agora a próxima comparação é de sangues. Comparação de sangues e suas eficácias e qualificações. O sangue de bodes e de bezerros da antiga aliança, ele poderia ser eficaz para Arão entrar no Santo dos Santos do tabernáculo terreno e aspergir ali no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, aquele sangue. Podia ser eficaz para isso, mas o sangue de bodes e de bezerros é ineficaz para a entrada no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Para aquele tabernáculo terreno, servia. Mas para entrar lá no céu dos céus, esse sangue não serve. Ele é limitado. Simplesmente, irmãos, não há qualidade suficiente neles para essa tarefa.
Jesus entrou no Santo dos Santos Celestial com base em seu próprio sangue. O que qualifica o seu sangue, o sangue de Jesus, acima de todos os demais. Não tem sangue nesse universo que se compare ao sangue de Jesus. Porque por meio desse sangue, Jesus chegou ao lugar, irmãos, mais alto do universo. Qual é o pico do universo? Aqui na Terra a gente tem picos, né? Pico do Everest, pico do Himalaia. Mas o pico verdadeiro do universo é o Santo do Santo Celestial. É o lugar, irmãos, mais inacessível do universo. É o lugar mais restrito. É o lugar onde nada que contamina, nada que tem mancha, nada que tem sujeira pode ser tolerado. Irmãos, para entrar nesse lugar, a qualificação precisa ser máxima. E Jesus conseguiu, com seu próprio sangue. Outro detalhe referente ao sangue aqui nesse versículo, é que o sangue de bodes e de bezerros não era o mesmo sangue dos sacerdotes que o ofereciam. Percebe essa diferença? Era o sangue de outro. Era o sangue de outro. Sob a lei de Moisés, o sacrifício oferecido deve estar morto. Mas o sacerdote que o oferece precisa estar vivo. Na lei de Moisés era assim: sacerdote vivo, sacrifício morto. Jesus transpôs essa dificuldade da lei ao oferecer o seu próprio sangue. O nosso Salvador, depois de derramar o seu sangue na terra, na morte dele, Jesus foi vivo, ressurreto dentre os mortos, apresentou esse sangue a Deus, vivo nas alturas. Jesus transpôs essa dificuldade. Ele mesmo conseguia ser o sumo sacerdote e a oferta ao mesmo tempo. A próxima expressão do versículo 12 é que Jesus entrou nesse Santo dos Santos uma vez por todas, contrastando com o sumo sacerdote da antiga aliança, que tinha de entrar, irmãos, todos os anos. Era uma repetição atrás de repetição, era todo ano. Havia esse fator de repetição para Arão, o que demonstrava imperfeição e ineficácia. Cada sacrifício ali tinha prazo de validade. Prazo de validade. Porque no outro ano tinha que fazer de novo. Mas, irmãos, com Jesus e com a obra dele, não há prazo de validade. É de uma vez por todas. Selo de qualidade eterna. Eterna. Então, a última expressão do versículo 12, aqui de Hebreus, é tendo obtido eterna redenção. Irmãos, olha que coisa linda. A palavra redenção, ela se refere ao ato de resgatar ou comprar de volta. Inclusive, a palavra redenção significa comprar de volta, adquirir de volta. Irmãos, essa palavra redenção, ela é utilizada dentro de um contexto de escravidão. Um contexto de escravidão. Havia duas partes principais em um resgate. Quais são as duas partes principais em um resgate? O resgatador, que é alguém que era uma pessoa que pagava um preço para libertar um escravo. E o escravo, então ele era redimido, libertado. Essa era a outra parte, né? O resgatador e o resgatado. Duas partes principais. Irmãos, inclusive, olha que interessante. Aqui no Brasil, no estado do Ceará, tem uma cidade chamada Redenção. Por que, irmãos, que o nome da cidade é Redenção? Porque ela foi a primeira cidade no Brasil que libertou seus escravos. 1º de janeiro de 1883. Cidade Redenção. Então, irmãos, quando nós falamos de redenção, que imagem nos vem na mente ao olhar para as Escrituras? Os israelitas no Egito, eles eram escravos de Faraó. Escravos de Faraó. E um preço foi pago para os resgatar das garras de Faraó. Qual foi esse preço? O sangue do cordeiro.
quantas famílias havia dos israelitas no Egito, foi exatamente a quantidade de cordeiros que foram mortos. Esse foi o preço do resgate dos israelitas no Egito. Porém, irmãos, quando nós olhamos para a história de Israel, quando nós também olhamos para a lei de Moisés, nós percebemos que havia ainda a possibilidade de um israelita, mesmo em Canaã, mesmo depois que eles entraram na Boa Terra, se um israelita empobrecesse financeiramente, ele podia se vender como escravo. Ele podia se vender como escravo. E então um parente próximo dele podia resgatá-lo, mediante, obviamente, um pagamento de um preço. Havia um preço a ser pago para um resgate. A história, inclusive, do livro de Ruth é sobre isso. É uma história que fala da redenção, é uma história que fala de resgate. É um retrato desse fato. A família de Noemi estavam numa cidade, a cidade de Belém, que justamente significa casa do pão, e não havia pão ali. Eles tiveram que ir para Moabe, país vizinho. E lá em Moabe, foram ganhar o pão ali, em Moabe. E aí aconteceu um monte de tragédia na vida ali de Noemi, os filhos morreram, o marido morreu, a outra nora dela, que era órfã, foi adorar os deuses dela, ali de Moabe mesmo, e Ruth não falou: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde você for eu vou com você. E ela veio e voltaram para sua terra, ali para Belém, e ali havia um resgatador. Quem é esse resgatador, irmãos? Boaz, um tipo de Cristo. E Boaz resgata Ruth, resgata a herança. Que tipo do nosso Senhor? Então, irmãos, isso nos mostra que a redenção que havia em Israel não era de caráter definitivo, era uma redenção temporária, uma redenção de pouca qualidade na antiga aliança. E o versículo 12 aqui de Hebreus 9, ao nos trazer a expressão eterna redenção, trouxe aqui de maneira proposital essa expressão, irmãos. Porque, mais uma vez, a intenção é comparar a redenção que Jesus obteve em relação à que havia na antiga aliança. Porque a redenção de Jesus é eterna? Nós nos perguntamos. A da antiga aliança a gente já sabe que não era eterna, né? Podia virar escravo de novo. Mas por que a redenção de Jesus é eterna? E lembrando, a palavra eterna ou eternidade nas Escrituras, muitos crentes têm uma dificuldade com essa palavra, porque entende, quando fala eterno, só entende o conceito de duração, durabilidade. Fulano vai para o lago de fogo por toda a eternidade. Entende só no sentido de duração. Mas, irmãos, a palavra eterno ou eternidade, mais do que duração, ela tem um conceito, e o conceito principal da palavra eterna é de qualidade. Qualidade. Algo eterno é algo de maior qualidade. Claro que inclui também duração, mas é mais do que isso, muito mais do que isso. Então, mais uma vez a pergunta: por que a redenção de Jesus é eterna? E por que ela precisava ser de qualidade eterna? Por quê, irmãos? Porque o tamanho do nosso pecado foi do tamanho daquele que foi ofendido. Irmãos, Deus foi desobedecido. Deus, com o nosso pecado, pecado da humanidade, Deus foi vilipendiado. Deus foi ultrajado com o nosso pecado. Se a parte prejudicada com o nosso pecado fosse de pouco valor, o preço pago também poderia ser pouco. Mas aquele que foi ofendido é alguém eterno. Aquele contra quem nós pecamos é alguém de infinita dignidade. Então, irmãos, o preço a ser pago é infinito. Uma coisa é o Miro vir dar um tapa na minha cara. Daqui a pouco a gente está tudo certo entre nós, irmão. Desculpa, não, está tudo certo. Agora outra coisa é o Miro dar um tapa na cara do rei da Inglaterra.
que acontece? A dignidade é maior do rei da Inglaterra. A punição vai ser maior. Agora, irmãos, o pecado foi algo terrível que nós fizemos contra quem? Contra alguém muito maior do que o rei da Inglaterra. Alguém eterno, infinito, eternamente bom, eternamente santo, eternamente justo. Esse é o tamanho do nosso pecado. Como alguém como nós mesmos, cheio de fraquezas, pecados, nós poderíamos pagar o nosso resgate? Como poderíamos cada um de nós pagar uma dívida que nem toda a humanidade junta conseguiria pagar? Junta todos os seres humanos, todo mundo se oferecendo como sacrifício. Conseguiríamos pagar? Não conseguiríamos. O pecado colocou toda a humanidade em um estado de escravidão e culpa. Todos são culpados, todos são miseráveis, todos estão destituídos da glória de Deus. E é exatamente por isso que o preço que Jesus pagou foi infinito. É por isso que nós nunca vamos saber o preço dos nossos pecados naquela cruz. Foi um preço tão alto, mas tão alto, que não dá para mensurar, não dá para medir, não dá para encaixotar o preço que Jesus pagou. Conforme o livro do profeta Isaías, Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, gerações e gerações que viveram antes de Jesus nascer. Irmãos, olha lá, todos os antediluvianos, o pecado de Caim, irmãos, foi colocado sobre Jesus, aquela geração de Caim, Tubal-Caim, Jubal, Jabal, Ada, Zilá, toda aquela geração corrupta, o pecado de todo mundo estava incluso nas costas de Jesus. Os pecados daqueles da época de Abraão, Nimrod, o pecado daquelas pessoas da época de Moisés, aqueles israelitas, todos esses israelitas foram rebeldes contra o Senhor, tudo nas costas de Jesus. Os pecados da época de Davi, dos profetas, os pecados dos reis de Israel, os pecados das nações pagãs, que adoravam ídolos, que sacrificavam seus filhos a Moloque. Os pecados de todos eles foram colocados nas costas de uma única pessoa, do Filho de Deus. Um cordeirinho, como nós cantamos, né? Um cordeirinho inocente, puro, bom, que nunca teve maldade, que nunca pecou. Os pecados de toda a geração que vivia nos tempos de Jesus também foram jogados nas costas dele. Os pecados daqueles fariseus que só viviam para atrapalhar a vida de Jesus, que disseram que ele fazia milagres, que ele curava por Belzebu. Os pecados daqueles saduceus, herodianos, os pecados de Herodes foram colocados nas costas de Jesus. Os pecados dos discípulos deles, os pecados de Judas, os pecados de Pedro que o traiu, os pecados das pessoas que estavam inclusive nos lugares mais remotos do mundo, naquele momento mesmo, de indígenas, tribos indígenas, que talvez nunca tivessem ouvido falar dele. Os pecados foram todos colocados nele. O preço também foi pago por eles. E também pelas gerações futuras, irmãos. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Por isso que o preço pago também precisava ser eterno, de qualidade eterna. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele se tornou responsável pelos nossos pecados. É isso, em outras palavras, que Jesus fez. Ele falou: Pai, eu vou me responsabilizar pelos pecados de todos eles. Eu que nunca pequei, que nunca fiz nada, se responsabilizando pelo pecado de todos. E com isso, irmãos, um dos preços que Jesus pagou foi renunciar ao seu próprio direito de se aproximar de Deus.
ele abriu mão dos seus próprios direitos. Algo tão grande por pessoas incrivelmente más. É por isso, irmãos, é por isso que o crente diz que o sangue de Jesus tem poder e tem valor. É um sangue precioso, porque foi com esse sangue que Jesus não apenas voltou aos céus, no Santo dos Santos, mas foi com esse sangue que Jesus nos comprou de volta para Deus, nos resgatando de uma eterna escravidão, de um império de trevas. Jesus, ao subir aos céus, apresentou esse sangue para Deus, como uma espécie de moeda. No mundo espiritual, a moeda é sangue. E Deus aceitou esse pagamento feito por Jesus. Louvado seja Ele. Nós fomos resgatados, não por meio de coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19. Irmãos, é por isso que a redenção que Jesus obteve foi eterna, porque o preço pago por Ele foi infinito, um preço eterno, e o Deus eterno o aceitou. O Pai eterno aceitou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como comparar a redenção da antiga aliança com isso? Não tem cabimento? É uma desfaçatez comparar a redenção da antiga aliança com essa eterna redenção. Então, irmãos, a aceitação de um crente diante de Deus não se trata, inclusive, do valor que eu e você damos para esse sangue de Jesus, mas se baseia no valor que Deus Pai encontra nesse sangue. Ele disse em Êxodo: quando eu vir o sangue, passarei por cima. Irmãos, muitas vezes, nós achamos: eu não sou digno, eu não fui bem na minha semana, eu fracassei, eu não busquei o Senhor como devia. Irmãos, a nossa aceitação diante de Deus não tem nada a ver com isso. A nossa aceitação diante de Deus se trata do fato de que Jesus subiu aos céus e Ele apresentou o seu sangue a Deus. Eu estou comprando eles, Pai. E o Pai falou: sim, filho, eu aceito esse preço que você pagou, eu aceito esse sangue, eu os aceito. Irmãos, é disso que se trata a nossa aceitação diante de Deus. Então, irmãos, o crente, independente de como ele teve a sua semana, ele é aceito por Deus Pai, porque as coisas não são baseadas em nossos méritos, mas nos méritos dele. Louvado seja o Senhor. Então Deus Pai olha para esse sangue, e se Ele olha para o sangue, Ele não pode olhar para o pecado, e se Ele olhasse para o pecado, Ele não daria valor ao sangue. Onde está o sangue? O sangue foi apresentado a Deus, não ao homem, e Deus o aceitou. Ponto final. Somos aceitos no amado, somos aceitos em Jesus. Versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Os versículos 13 e 14 vai nos trazer mais comparações. A comparação do efeito dos dois serviços de purificação. O serviço de purificação da antiga aliança com o da nova aliança. Quando fala do sangue de bodes e de touros, ainda está fazendo alusão ao dia da expiação. O sumo sacerdote naquele dia, primeiro sacrificava um touro por si mesmo e por sua casa, Arão e por sua família,
depois um dos bodes por todo o Israel. Era assim que funcionava esse ritual naquele dia. Quando o texto mais adiante menciona a cinza de uma novilha, está se referindo à novilha vermelha, cujo texto está em Números 19, tá? Mas nós não vamos ler. Os irmãos quiserem no estudo particular, fique à vontade. Então, o que aconteceu em Números 19, né? Uma novilha era trazida perante o sacerdote, ela tinha de ser vermelha, perfeita, sem defeito e que ainda não tenha levado jugo. 4 qualificações. Então essa novilha vermelha era imolada e depois queimada por inteiro, até que ela virasse cinzas. Depois eles pegavam essas cinzas e misturavam com água corrente dentro de um vaso. Então um homem limpo pegava isopo, que era uma espécie de arbusto ali, e molhava esse isopo naquela água dentro daquele vaso, né? Misturava ali. Então, com o isopo encharcado, com aquele raminho de árvore encharcado naquela água que foi colocada a cinza da novilha, eram aspergidos. Ele pegava e ficava jogando a água lá no tabernáculo, nos utensílios do tabernáculo e nas pessoas que ali estavam. Qualquer pessoa com qualquer impureza era jogada aquela água ali. E aquela água, inclusive, tinha nome de a água purificadora. A água purificadora. Então, esse serviço de purificação da antiga aliança, ele se utilizava do sangue de bodes, sangue de touros e as cinzas dessa novilha vermelha. Era baseado nisso, o serviço de purificação da antiga aliança. Então, irmãos, o que nós perguntamos aqui sobre esse serviço da antiga aliança? Ele santificava as pessoas na velha aliança? A resposta é sim. E o próprio texto vai responder para nós, texto do versículo 13 e 14. Os santificam quanto à purificação da carne. Então, irmãos, havia nesse serviço de purificação, sim, uma pureza externa e cerimonial. Então, havia sim uma pureza que era proporcionada através desse serviço. Então, irmãos, o que nós nos perguntamos, né? O que seria a purificação da carne? A carne, a grosso modo, tá? É o nosso corpo exterior. A carne é o nosso corpo exterior. Em cada cerimônia em que os israelitas iriam se aproximar do tabernáculo, era necessária a purificação da carne. Eles iam se aproximar, eles tinham que estar limpos ali. Porque eles estavam se aproximando de um lugar onde a glória de Deus estava. A glória de Deus estava sobre o tabernáculo. Inclusive ele era chamado de tenda da congregação, ou lugar de encontro. Com quem que eles iam se encontrar? Com o Deus Santo. Deus Santo. Irmão, se não houvesse pureza em alguma carne ali, ao se aproximar de Deus, do Deus Santo, o que acontecia? Morte. A pena era a morte. Uma carne que se aproximava estando suja, era morta, fulminada. Então, irmãos, na antiga aliança, sim, eles conseguiam adorar a Deus na carne. Porque a carne deles estava purificada por meio do sangue dos animais ali e da água purificadora. Uma pureza que era apenas exterior, mas suficiente para o seu propósito. O propósito era que eles pudessem adorar o Senhor na carne, se apresentar diante do Deus Santo sem serem fulminados. O propósito era alcançado. Todo aquele que se aproximava de Deus na antiga aliança, tendo purificado a carne, estava apto a se aproximar de Deus. Simples assim. Por isso, o objetivo de purificar a carne na antiga aliança foi 100% bem executado. Realmente havia purificação da carne.
Irmãos, é aqui que alguns escritores cristãos falham, tá? Falham ao não reconhecer o que o próprio texto diz, que havia eficácia na purificação da carne. Alguns escritores dizem que não havia purificação alguma na Antiga Aliança. Não, na Antiga Aliança não tinha purificação nenhuma. E que só existe purificação na Nova Aliança. Eles não distinguem o contraste de naturezas que é feito nos versículos 13 e 14. Os irmãos conseguem perceber? O versículo 13 está dizendo como a purificação da carne exterior era obtida com eficácia. Por meio do quê? Sangue dos animais, cinzas da novilha. Já o versículo 14 está falando de uma purificação do homem interior, a purificação da consciência, que é parte do espírito humano. A consciência é parte do espírito humano. Então aqui existe o contraste entre a carne e o espírito. Ainda falando sobre purificação da carne, irmãos, é aqui também que muitos tropeçam e dizem coisas como: o sangue de Cristo substituiu tudo. Quem é que não ouviu isso já? Eu já ouvi. Sangue de Cristo substituiu tudo. O sangue de Cristo faz tudo. Ou que após o sangue de Cristo não haverá nunca mais o derramamento do sangue de animais. Irmãos, já ouviram isso? Eu já ouvi. As Escrituras nunca dizem isso. Pelo contrário. Na verdade, irmãos, esse pensamento demonstra uma incompreensão a respeito dos planos de Deus para Israel e para as nações. Muitas vezes, por sermos igreja, nós somos eclesiocêntricos. Não sei se existe essa expressão, mas nós só pensamos em nós. Só pensamos em nós, né? Mas, irmãos, esqueçamos a igreja por um momento. Deus também tem planos com Israel. Deus jamais abandonou o seu povo. Romanos 9:11 deixa isso muito claro. E Deus também tem plano para as nações gentias. É justamente por causa do efeito real dessa purificação da carne que os sacrifícios de animais visando a purificação da carne serão restaurados no período do milênio. No período do milênio, as nações de todos os lugares vão vir adorar ao Senhor em Jerusalém. E haverá um templo ali em Jerusalém com diversas diferenças em relação ao tabernáculo antigo. Irmãos, basta ler Ezequiel a partir do capítulo 40 que está tudo detalhado ali. Só haverá um Deus em toda a terra. Não vai ser tolerado nenhum outro Deus durante o período do milênio. Só o Senhor será adorado. Israel estará no centro e as nações todas irão vir adorar ao Senhor em Jerusalém. Durante aquele tempo, todas as nações serão inclusive obrigadas a vir adorar ao Senhor. Se não vir adorar, não vai mandar o representante, os embaixadores, pode ter praga naquela terra, daquela nação. Zacarias 14 fala isso, no tempo futuro. Então essas nações, para se aproximar e adorar ao Senhor, trazerem as suas ofertas exteriores, terão de se purificar aonde? Na carne. Então por isso os sacrifícios de animais vão haver durante o período do milênio. Então a purificação da carne é algo que se refere a Israel e às nações. E quanto à igreja, irmãos? Quanto à igreja? Agora voltando a falar de nós. Quanto a nós, não será necessária essa purificação da carne no período futuro, durante o período do milênio, pois nós receberemos corpos ressurretos. Então a regra básica para o período do milênio é: quem não tiver corpos ressurretos terá de purificar sua carne para se aproximar de Deus, por meio de sacrifícios. O sangue de touros purifica a carne, mas não pode purificar o espírito. O sangue de Cristo, irmãos, purifica a consciência, mas deixa a carne como está. O sangue de Cristo purifica a consciência, mas deixa a carne como está. Visando, irmãos, substituir essa carne por um corpo ressurreto.
A purificação da carne por meio de sacrifícios não é necessária para os cristãos. Porque nós adoramos um Deus que está onde, irmãos? Nós temos um tabernáculo terreno aqui, a glória de Deus desce num tabernáculo terreno. Nós adoramos um Deus que está nos céus. Se nós disséssemos que o sangue de Cristo purifica a carne, nós teríamos problemas. Porque nós teríamos de questionar a eficácia do sangue de Cristo. Nós teríamos de questionar a qualidade daquilo que Cristo fez em nossa carne. Porque essa carne, irmão, se corrompe de dia em dia, essa carne se envelhece. Essa carne, Deus mesmo a condenou. Essa carne está condenada. O pecado habita nos nossos membros. E essa carne é cheia de fraquezas. E essa carne morre. Bem diferente da maneira de Cristo agir. Quando Cristo age de uma vez por todas. Irmãos, vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser num piscar de olhos. E nós vamos sair desse cativeiro, desse corpo de corrupção, para um corpo ressurreto. Louvado seja o Senhor. Nós vamos para um novo corpo para nunca mais ter problema com o corpo. Nunca mais ter problema com carne. Então, outra questão, né, é a falta de sentido, se nós tivéssemos uma carne purificada hoje. Sendo que nós não nos aproximamos de Deus fisicamente com a nossa carne, mas nós nos aproximamos de Deus hoje em nosso espírito. A localização material, literal da nossa carne hoje é onde? Aqui na terra. A localização literal de Deus hoje é nos céus. O Pai está nos céus, Cristo está à direita do Pai, e o Espírito Santo? O Espírito Santo está em nós. Mas onde o Espírito Santo está? No nosso espírito. Ele habita o nosso espírito. E através do Espírito, Deus se expande para todo o nosso ser. Então, irmãos, o versículo 14 traz à tona o que o sangue de Cristo proporciona. Em contraste com o que o sangue daqueles animais proporcionava. O texto começa no versículo 14 com muito mais o sangue de Cristo. Irmãos, essa frase aqui, além de ressaltar a superioridade do sangue de Cristo em relação ao sangue daqueles animais, significa o seguinte: se o sangue daqueles animais tem tal eficácia em relação ao seu propósito, que é purificar a carne, muito mais o sangue de Cristo em relação ao propósito dele, que é purificar consciências para nós podermos servir ao Deus vivo. O propósito do sangue de Cristo é apresentado na continuidade do versículo 14 e não antes. O autor de Hebreus, ele não está dizendo que o sangue de Cristo purifica muito mais a carne em relação ao sangue de animais. Não há nenhum texto bíblico que diz que o sangue de Cristo purifique a carne. Acho que isso ficou claro. Então o texto continua o texto do versículo 14, trazendo um parênteses. Depois de falar do sangue de Cristo, há um parênteses leve ali, por meio de vírgulas. Dizendo que Cristo, não por si mesmo, mas pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, irmãos, esse parênteses aqui no versículo, ele traz o modo como o sangue de Cristo foi oferecido a Deus. Nós falamos, né, que Cristo chegou no Santo dos Santos dos Céus e apresentou o sangue para Deus, como uma moeda para a nossa compra, para o nosso resgate, né? Mas como se deu isso? Como foi o modo como isso aconteceu? Então, esse parênteses vai nos trazer como isso aconteceu. Vai nos trazer também, irmãos, mais uma comparação em relação à entrega a Deus do sacrifício da antiga aliança com o da nova aliança. Irmãos, é cheio de comparações aqui, irmãos. Nós sabemos, né, o porquê disso. Porque os irmãos destinatários da epístola estavam a ponto de voltar para o judaísmo. Então, precisa ser comparado ao que eles estavam querendo voltar para aquilo de superior que eles já tinham, né? Então, aqueles animais que serviam de sacrifício na antiga aliança eram, irmãos, simplesmente oferecidos pelas mãos
de outros. E estes animais sequer tinham conhecimento do propósito ao qual eles estavam servindo. Os animais não tinham a mínima noção do que estava acontecendo ali. Mas Cristo, diferentemente dos animais, ele se ofereceu a si mesmo. Ele tomou a iniciativa. E tendo plena consciência do que ele estava fazendo. Cristo não era igual aqueles animais que não sabiam o que estava. Ele sabia. Ele foi de maneira intrépida para Jerusalém, né? O semblante dele resoluto. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse era o nosso Senhor Jesus. Cristo o fez ainda, essa entrega, o fez pelo Espírito Eterno. Não foi pela intermediação de um sacerdote. Os animais, eles eram sacrificados por intermédio de um sacerdote. Cristo, ele fez pelo Espírito Eterno. O fato, irmãos, também dessa entrega ter sido pelo Espírito Eterno, nos conecta mais uma vez ao versículo 12, que a gente viu. A redenção a ser obtida é eterna. E o agente dela também precisa ser eterno. Espírito Eterno. Pelo Espírito Eterno. E aí a continuação, o fato de essa entrega ter sido sem mácula, ou seja, sem mancha alguma, qualifica essa oferta de Jesus no nível moral mais alto. Aqueles animais que eram imolados eram animais puramente inocentes, mas uma inocência animal. Quanto à aparência exterior, também aqueles animais poderiam até não ter imperfeições, mas Jesus, ele era sem mácula devido ao seu caráter imaculado. O caráter de Jesus era imaculado. Então, continuando o texto, agora sim, depois de fechando esse parênteses, né, nós vemos o que o sangue de Cristo proporciona. O que o sangue de Cristo proporciona? Basicamente, o sangue de Cristo proporciona dois benefícios. O primeiro benefício que o sangue de Cristo nos proporciona é uma consciência purificada. O oposto de uma consciência purificada é uma consciência cauterizada, como que marcada por ferro quente. Uma consciência sem sensibilidade alguma, que faz o que quer e não sente nada. Então, uma consciência cauterizada, ela permite que o pecador peque sem remorso. Uma condição terrível e fatal. Mas ao contrário disso, quão incapacitante é uma consciência maculada, porém ainda ativa. Uma consciência que está em atividade, ela é incapacitante. Irmãos, a lembrança dos erros cometidos é um fardo que fica cada vez maior, na verdade. Todos nós temos experiência disso. De nós falharmos, e aí a consciência fica lá, acusando, igual uma gotinha, outra gotinha, fica lá, caindo, pingando, ó, o que você fez é errado, o que você fez é errado, o que você fez é errado. E ainda, o medo de ser descoberto e ser punido pode se tornar paralisante. Isso é uma consciência purificada, ela vai te acusar, para que você peça perdão e você seja purificado, perdoado e purificado. O rei Davi, ele reconheceu que enquanto ele se mantinha em silêncio quanto ao seu pecado, né? Nós sabemos qual foi o pecado de Davi. Enquanto ele não confessava o seu pecado a Deus, os seus ossos envelheciam de tanto rugir o dia todo. Está no Salmo 32. Mas que alívio palpável ele sentiu pelas palavras dele: confessei-te o meu pecado e tu me perdoaste. Então ele fala que restaura a alegria da salvação, dentre tantas outras coisas. Irmãos, um crente que confessa pecado, que é perdoado, que é purificado, é um crente alegre.
Consciência purificada gera em nós alegria. Alegria da salvação, irmãos. O pecado ele vai gerar tudo isso em nós. O incrédulo não. O incrédulo tem consciência cauterizada, ele não sente que está pecando, não sente nada. Mas o crente, esse aí, ele sente o peso do pecado. Mas quando ele pede perdão e é purificado, ele sente a alegria do Senhor. Então o texto de Hebreus, irmãos, ele segue com a próxima expressão, já estamos no finalzinho. Purificação de quê? De obras mortas. A purificação da consciência se refere às obras mortas. O que são essas obras mortas, afinal de contas? As obras mortas são tudo o que uma criatura sem a vida de Deus faz. Tudo que uma criatura sem a vida de Deus faz é algo desprovido de vida. Ela está morta. Uma criatura sem a vida de Deus está morta. E cada uma de suas obras participa da doença, participa da insalubridade, participa da deformidade, participa da transitoriedade de uma natureza corrompida pelo pecado. As obras podem, inclusive, parecer muito belas aos olhos dos homens, mas que obra maravilhosa, que filantropia bonita, né? Que obra boazinha, que obra até religiosa. Mas se não são feitas na energia da vida divina, são obras mortas. E pode ser, inclusive, um momento terrível para o pecador, né? Complacente quando ele vê que todo o resultado dos seus esforços não passa de um fardo de obras mortas. Muitos, quando se convertem, têm essa sensação, né? Mas, ao contrário disso, correspondentemente feliz é o alívio quando ele se arrepende, quando ele denuncia e renuncia às suas próprias obras mortas. Observe, irmãos, que o autor de Hebreus, ele traz aqui mais um contraste. Quando ele fala de obras mortas, ele coloca as obras mortas em contraste com o quê? Com o Deus vivo. É a última expressão do texto. Porque, irmãos, somente Deus realiza obras vivas. Nós não podemos fazer obras vivas sem Deus, porque nele está a vida. A vida está nele, e a vida é a luz dos homens. Somente Deus realiza obras vivas, pois todas as suas obras participam da saúde, da pureza, da beleza e da eternidade da sua vida divina. O segundo benefício, então, obtido pelo sangue de Cristo é a capacidade de servir ao Deus vivo. Nós terminamos, irmãos, com serviço ao Deus vivo. Até então, irmãos, nada do que o homem fazia era serviço a Deus ou servia a qualquer fim permanente. Tudo que o homem faz, as suas obras mortas, é para produzir um nome na terra, para produzir uma fama própria, um império próprio, para escravizar os outros, para se tornar um ditadorzinho sobre os outros, né? Mas quando esse homem renuncia a essas obras mortas, ele está apto a servir ao Deus vivo. Oh, irmãos, agora ele passa a servir àquilo que tem qualidade eterna, aquilo que tem um fim permanente. Todos os planos e esforços humanos são vãos e passageiros. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, bem como as suas obras. As obras que nós fazemos em Deus duram por toda a eternidade. Todo o sistema do qual os homens não regenerados lutam e trabalham está passando, irmãos, e desaparecerá completamente. Nós temos aí, por exemplo, no mundo de hoje, né?
um presidente de um estado querendo anexar outras regiões. Essa obra vai durar por toda a eternidade, irmãos? Não vai, é passageira. Ele pode até conseguir o que ele quer aqui, mas não vai permanecer. E não falo não só desse presidente, mas, irmãos, o Império Romano prevaleceu. O Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Egípcio, Assírio, Babilônico. Nada do que o homem faz permanece para sempre. Só aquilo que é feito na energia de Deus permanece para sempre. Irmãos, todos nós que fomos salvos e participamos da vida divina, nós estamos incluídos nisso. Todo o nosso serviço no Senhor não é vão. Louvado seja o Senhor. Quão feliz é aquele que entrou na esfera da vida divina, onde a vida de Deus opera. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Todo o nosso trabalho feito é na energia do Senhor. É nele que nós nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de servi-lo. Obrigado que o Senhor nos tirou de uma energia, de um império morto, um império de trevas, de escravidão. O Senhor nos resgatou, nos comprou. E hoje, Senhor, cada pedra que nós colocamos na edificação da Tua casa é um trabalho que vai durar por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por saber que todos os nossos esforços aqui, feitos na Tua vida, Senhor, com a Tua energia, vão durar para todo sempre. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de não trabalhar em vão, de não viver vidas vazias, vidas, Senhor, centradas em si mesmos, mas vidas, Senhor, para o serviço da Tua casa, Senhor. Vidas que têm verdadeiro significado. Vidas, Senhor, que têm o selo da qualidade divina, Senhor. Obrigado, Senhor. Não há outra coisa a fazer senão te adorar. Nós te adoramos, Senhor. Amém.